Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante. Que o amor dele nos una onde quer que nós estejamos, na presença dele. Ele está conosco no momento em que nos unimos para conversar com ele, para aprender as lições. E embora à distância, embora online, nós podemos nos sentir como naquelas tardes, naquelas noites, na casa de Simão Pedro, junto a Jesus, ouvindo suas lições, meditando, aprendendo, para renovar as nossas vidas e a vida do mundo inteiro. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que estamos tendo agora, de estarmos juntos com Cristo, com o nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, aprendendo as lições da vida, aprendendo a melhorar-nos, aprendendo a nos tornarmos um pouco menos egoístas, um pouco menos orgulhosos e mais colaborativos com nossos semelhantes. Obrigado, mestre e amigo, por tudo. Obrigado aos amigos espirituais, aqueles companheiros que, em nome de Jesus, vêm até nós, nos auxiliar, nos inspirar, nos orientar. Que a paz do Mestre invada nossos corações, tome conta de nossos lares e proteja o mundo inteiro. Obrigado mais uma vez. Que assim seja. Continuamos hoje, então, estudando as lições do livro Jesus no Lar. E a lição de hoje é de número 7, que se intitula O Maior Servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Então, Filipe, um dos 12 apóstolos, ali também em casa de Simão Pedro, onde Jesus se reunia com todos para os estudos do Evangelho, para a pregação da Boa Nova, em família, entre amigos, na intimidade do lar, né, que é o nosso templo maior de todos nós, que devemos transformar nosso lar também num templo de Jesus, né? Então ali Jesus estava ensinando e Filipe pergunta: qual o maior servidor de Deus aqui na terra entre os homens, entre os seres humanos? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Então Jesus vai narrar uma parábola, né, para ilustrar. Grande multidão se congregava em extenso campo. Quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. Então ele ali tinha uma multidão, tinha um grupo grande de pessoas que morava ali num campo extenso, né? Condições meio primitivas, parece, né? E ali, de passagem, parou um grande general, um grande guerreiro, famoso, e começou, é o que ele sabia fazer, a dar táticas militares para as pessoas. Ó, se alguém te atacar vocês, se defendam assim, faz assado, tal, aquela coisa toda. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias
da guerra provável. Então ele falou, olha, se vocês entrarem em guerra, tem que fazer assim. Então, e os treinamentos eram pesados. E vários jovens morreram nos treinamentos, né? Então não era fácil. Logo depois, ele pegou e foi embora. Deixou o pessoal ali e foi embora. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, de leis, né? E dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos pela competição dos grupos, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre seus colaboradores. Então, muitas vezes é o que os políticos mal direcionados fazem. Ao invés de provocar a união, eles provocam a divisão, o ódio entre pessoas, né? Até a palavra partido quer dizer que você partiu, né? Tem uma parte, e uma parte luta contra a outra pelo poder e essa coisa toda. Então, muitas vezes, embora respeitáveis, né? Porque são dirigentes, legisladores, etc., mas muitas vezes mal orientados. E ao invés de ajudar as pessoas a se unirem em torno do bem maior, eles acabam dividindo as pessoas, né? Depois dele surgiu um filósofo, continuou Jesus contando para Filipe, né, e para todos que estavam ouvindo ali, sobraçando volumosos alfarrábios, então cheio de livros na mão, né? E dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo ao pensamento, mas as perturbações que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Então, aquele filósofo chegou ali e começou a questionar, pegou os livros, né? E começou a filosofia se baseia muito no questionamento, né? E provocar dúvida. Tem gente que começou a duvidar até mesmo se existia, né? E embora auxiliasse, né, tivesse algum proveito, porque as pessoas eram estimuladas a pensar, mas as perturbações eram grandes, porque muitas indagações não tinham utilidade alguma, né? Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em hora certa. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Ele apareceu um sacerdote, foi ensinar o povo a adorar a Deus, a ter as limpezas, né? Na época de Jesus era muito comum entre os judeus, né? Eles tinham que fazer os rituais de limpeza, de purificação, né? Suplicar a proteção de Deus em determinados horários, fazer as orações, dobrar o joelho perante o Criador, né? Então fez uma série de movimentos, de rituais, né? E as pessoas aprenderam aquilo, mas a situação da comunidade
permanecia sem alteração. Então, lá não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Então, as pessoas continuavam preocupadas com a morte, com doença, né? Não tinha ânimo, não tinha alegria, não tinha valor, não tinha diretriz para trabalhar, né? E, quer dizer, o essencial do local não melhorou muito. Continuou mais ou menos o mesmo, né? Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras como filósofo, armas como guerreiro, né? Nem escrituras como filósofo. Aliás, nem escritura como político, né? Nem discussões como filósofo, nem imagens como sacerdote. Mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Então, ele mostrava, pelo sorriso, né, que tinha um coração cheio de boa vontade e guiando as mãos operosas, trabalhador, né, trabalhador e animado, bom ânimo, alegria, né? Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, ele não estava pregando nenhuma doutrina especial, mas, nos gestos de bondade, rendia culto a Deus, através da bondade, do seu gesto, né, que ele fazia em relação aos irmãos. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. E transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Então, conversava, trocava ideias, né? E o que ele soubesse, o que a experiência que ele tinha, ele transmitia a todo mundo que quisesse escutá-lo, né? Aperfeiçoou a madeira, trabalhava com madeira, né? Plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Quer dizer, aos poucos ele pegou, começou a trabalhar com madeira também, né? Plantou árvores, construiu casa, instalou uma escola simples, né? Modesta, mas instalou uma escola. E ao redor dele, em breve, começavam a crescer, né? A vicejar, né? A saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. As pessoas se sentiam felizes com aquele modo de vida, né? Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, continuou existindo defesa, mas a defesa subordinou ao espírito de trabalho e educação. A política ajudava, né, para organizar, agora sim, né, organizar a vida das pessoas do ponto de vista material, né? A filosofia era preciosa, porque buscava elevar o espírito humano, né? E o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos.
Então, todos ali estavam agora decididos a trabalhar todos em benefício de todos. Então, todas as coisas, né, a defesa, a filosofia, a política, a religião, tinha sempre por base essa ideia de trabalhar todos e de servir todos em benefício de todos. Né? Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Ninguém perguntou nada naquele momento. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Tem muita gente, muitos trabalhadores que merecem a bênção do céu, né? Porque ajudam tanto o físico, né? Os médicos, por exemplo, tudo mais, e a mente das criaturas, né? Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de tudo. Mas educa como? Né? Educa pelo exemplo. Foi o que o nosso amigo fez. Chegou naquela localidade, as pessoas estavam desarvoradas, estavam despreparadas, aquela coisa, né? E ele, de uma maneira simples, começou ali a cultivar uma coisa, né? Sempre bem-humorado, transmitindo alegria às pessoas que conviviam com ele, não é? Então, esse exemplo foi cativando as pessoas e foi criando uma onda, uma irradiação de amor a todos. Às vezes a gente acha que para mudar o mundo a gente quer, né, ser um filósofo, quer ser um político, quer ser um sacerdote, né, quer ser às vezes um guerreiro. Todas essas funções são úteis, né, aqui na Terra. Mas o mundo, ele só vai mudar e só muda quando as pessoas mudarem. Então, a melhor contribuição que podemos dar para o mundo é a nossa própria mudança. A nossa melhoria, a nossa disposição de servir, de ser útil, de ajudar, de querer bem, de querer que as pessoas sejam felizes, da gente poder dar uma pequena contribuição para isso, mesmo sabendo que a maior contribuição sempre vem do alto, sempre vem de Jesus. Mas a gente quer auxiliar as pessoas, a gente quer buscar fazer o bem, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a emitir ondas que a gente não sabe onde vai chegar. Pode ser que atinja somente as pessoas que estão mais próximas a nós. Isso já é bastante, já é muito, né? Mas pode ser que atinjam outras pessoas. Pode ser que essas ondas possam ir mais distantes ainda, né? E quanto mais pessoas existirem buscando se transformarem, buscando se adequarem aos propósitos divinos, para levar a paz, a alegria, o bem-estar às pessoas, às criaturas de Deus, nossos irmãos, né? Mais rápido o mundo se transforma. O mundo só não se transforma mais rapidamente porque nós ainda, apesar de falarmos de Jesus, de falarmos do Evangelho, nós vivemos pouco. Esse homem, por exemplo, ele falava pouco, mas exemplificava. As pessoas olhavam ele e falavam, não, é bom, eu gostaria de ser assim também, gostaria de ter uma vida assim. Então, o cristão é aquele que vive de tal maneira que as pessoas possam inspirar as pessoas a também se transformarem. O cristão não é exemplo, né? Porque nós somos muito imperfeitos, mas ele pode ser um estímulo para as pessoas buscarem também Jesus. Se as pessoas nos virem e perceberem que a gente
tem uma predisposição benéfica, a gente quer auxiliar o próximo, a gente tem alegria de viver também, né? As pessoas, aos poucos, vão se interessando pela doutrina espírita, pelo evangelho, né? Muitas pessoas é, vão se transformando, às vezes, inspiradas por nós. O Cristo inspira as pessoas por nosso intermédio, porque, na verdade, tudo vem dele. Nós apenas fazemos algum esforço, né? Todas as bênçãos, em geral, a grande maioria, a maior parte, né? Vem tudo do alto. Mas nós estamos fazendo nosso esforço porque a gente percebeu que isso é bom para a gente. A gente quer viver melhor. A gente quer uma vida onde não haja brigas, né? A gente quer uma vida onde não haja ódio. A gente quer uma vida onde não haja medo constante, né? Ansiedade, temores da vida, do futuro, de tantas coisas, né? Então, nós queremos uma vida melhor. E o Cristo é quem pode nos oferecer essa vida. Através da sua inspiração, nós começamos a transformação. E as pessoas, né, olhando para a gente, talvez também possam se sentir motivadas a buscarem Jesus. Porque esse é o objetivo, a gente indicar o Cristo, não a gente como sendo exemplo de alguma coisa. Isso me fez lembrar, quando eu li essa história, um trecho de um filme, né, que é A Volta do Todo-Poderoso, não sei se alguém assistiu, uma comédia, onde Deus desce à Terra, né, e transforma um homem todo-poderoso, o homem tinha desejos e fazia e tudo mais, e, e o homem começa, né, até que ele fala como construir uma arca, como se fosse Noé, né, todo mundo achou como estava enlouquecendo, aquela coisa toda. Mas no final ele explica para o homem, falou assim, você quer mudar o mundo? Né? Aí ele pegou uma tigela de água, tinha uma tigela, botou água dentro, né? Veio um cachorro que estava ali, o cachorro do homem, né? E Deus falou, passou a mão no cachorro e falou assim, começa oferecendo um pouco de água para os animais, olhando uma planta, fazendo alguma coisa de benéfico. E isso vai se irradiando, e isso vai sendo levado, né? Nós vamos influenciando as pessoas a melhorarem. E isso é real. Mas, principalmente, nós vamos estar numa atmosfera boa, mesmo que ninguém mude. Cada um só vai mudar o que quiser, né? Mas nós vamos estar numa atmosfera benéfica e na companhia dos bons amigos espirituais, daqueles que nos fazem bem, daqueles que nos fazem nos sentirmos bem, né? Pela influência benéfica que eles têm sobre nós. Então, queremos agradecer a esses amigos pela oportunidade que tivemos nessa noite. Rogar a Jesus que nos abençoe, que nos dê uma ótima noite, um bom final de semana, uma semana proveitosa, que possamos estar com Ele, ouvi-lo, e lembrarmos desses momentos que Jesus passava na casa de Simão Pedro, como diz aquela canção, entre Pedro, Tiago e Levi, né? Lembrarmos daqueles momentos e nos sentirmos ali também, e buscarmos viver esses momentos em nosso lar, né? Porque nós, como cristãos, temos que transformar nosso lar também num templo do Senhor, né? Num lugar onde o Jesus possa também auxiliar, possa estar presente. Nós possamos ser emissários do Cristo em qualquer lugar, começando no nosso lar, né? Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre.